entrevistas, dicas e opinião. A partir de agora, no Mais Elas. Muito boa tarde. A partir de agora, na Popular FM, está chegando o programa Mais Elas. Nosso bate-papo gostoso de todo sábado, chegando com muita informação, com muita descontração, para deixar o seu sábado ainda melhor. Hoje, nosso primeiro bloco, aquele bate-papo gostoso, com muitas dicas, com sugestões, e daqui a pouquinho também a nossa entrevista do dia de hoje com a nossa convidada. Vou chamar para conversa aqui minhas parceiras, minhas amigas, lembrando que você pode participar com a gente pelo 995-749-969. Manda mensagem, diz o que você está fazendo nesse sábado lindo. Pode mandar suas perguntas, suas participações, que a gente vai estar aí interagindo com você. Muito boa tarde, Cíntia, Cláudia, bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde. A gente tenta, né, assim, entrar juntinho. Dar um boa tarde coletivo aqui. Um boa tarde bem pertinho, porque tá friozinho. Eu e a Cíntia, a gente tá grudadinha, que a gente tava com saudade. Semana passada a Cíntia não esteve aqui. Faz falta, Cíntia. Obrigada. E eu sinto falta de vocês também. Mandei mensagem dizendo, eu sinto falta de estar aí. Mas nem sempre a gente pode estar em todos os lugares, né? E é bom sentir saudade. É bom também. É eu bom acho que faz bem. Faz bem. Eu tenho novidade quentinha aqui. Opa, a Cláudia tá ansiosa pra trazer novidade. É que eu vi há pouquinho, eu realmente achei legal. Na verdade, assim, foi coincidência. Eu trouxe um livro do qual eu vou falar daqui a pouquinho, mas tem um link relacionado ao que eu vi de notícia, que agora, 12h20, saiu a notícia de que o filme brasileiro, O Agente Secreto, ganhou dois prêmios no Festival de Cannes. E o que é muito legal, um deles é o prêmio de melhor filme pela crítica, então é uma coisa muito interessante. E eu não sei se vocês já ouviram falar, ele é estrelado pelo Wagner Moura, e é mais um filme que conta a história de alguém que está relacionado aí, ditadura militar, um período crítico do Brasil. E o livro que eu trouxe, antes de saber do prêmio do cinema, energia do universo. Viu? Eu tô assim ultimamente. Se chama A Construção da Memória Política. Esse livro aqui, ele foi organizado por estudantes de política, ciências políticas mesmo. E um dos organizadores é o Elias Medeiros Vieira. O Elias, ele trabalha no TRE de Triunfo, é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, foi ele que me presenteou com essa obra, e que fala muito dos bastidores e de como foi se construindo a política, inclusive dentro do ramo militar, aqui no Rio Grande do Sul também. Então é bem interessante, assim, traz memórias e traz uma forma da gente entender como que a gente chegou até aqui. Então é muito bacana, e foi coincidência aí que o tema estava meio linkado aí na política. E que legal, autor da nossa região, né? Eu acho que essa valorização é muito importante também, né? Porque são perspectivas, olhares, né? Considerando também a nossa região. Que bacana. A construção da memória política. Olha que eu achei que a Cláudia ia vir empolgada pra trazer outra dica, viu? A dica eu vou dar logo. Mas aquela pra entrar no clima do mês de junho que tá chegando. É, aquela que eu tenho que me inspirar um pouquinho mais. Vamos deixar a Cíntia falar, porque eu acho que ela vai me inspirar. Mas eu vou te dizer que eu vou te inspirar, porque sabia. eu tô olhando aqui a Folha Popular, né? Então, assim, eu tô olhando ela física, porque eu adoro dar uma manuseada, assim. Cheirinho de jornal, né? Pode contar o cheirinho da tinta, eu sabia. Cheirinho da tinta, isso é muito bom, né? É memória afetiva. E tô olhando pra coluna da Luciana Bruni. E a coluna é instigante. O título. O amor não acontece. Não deu tempo de ler. Não, eu li parte aqui, mas deu tempo de ler. E tu sabe que eu concordo bastante contigo, porque tu fala aqui de nutrir, né? De adubar, de que é algo que a gente tem que realmente fazer acontecer. E as relações precisam disso, né? Sabe, isso é uma coisa muito fundamental, porque o que a gente não nutre, o que a gente não vai construindo todos os dias, a gente vai perdendo, né? É igual o meu apartamento, como tá. Se a gente não vai reformando e ajeitando as coisas, vai desabar, né? E assim, mesmo essas relações muito íntimas, muito próximas, como com filhos, com pais, com avós, com um parceiro ou uma parceira,
elas precisam dessa nutrição. E a nutrição não é só estar morando no mesmo ambiente, né? É aqueles pequenos gestos de se preocupar como é que a pessoa tá, como é que ela acordou, né? O que vai fazer durante o dia. Realmente se interessar no que aconteceu. Não sei se é isso que a Luciana fala, mas é isso que eu penso. E uma coisa, agora sim, Luciana, agora vem. Uma coisa que você pode fazer. É uma forma de nutrir. Isso, uma forma de nutrir esse amor, e aí sim, de parceiros, aí de relacionamento. É aquele gesto que quem nos acompanha sabe que eu repito seguidamente. Ir na Cristal Joias e buscar aquela aliança linda. O Dia dos Namorados está chegando, gente. É um momento, não percam a oportunidade, né? De deixar mais ainda registrado esse amor que vocês sentem. Opa! Olha que negócio, um pelo outro. Emoção, assim. E olha que de tanto a Cristal ouvia a Cláudia falando sobre isso. Fez uma promoção especial. Eles prepararam uma promoção para ela anunciar aqui. E a promoção é a seguinte: encomendas de alianças feitas até 5 de junho estarão participando da promoção, tá? Como é que funciona? Na compra das alianças de prata, a partir de 5 milímetros de largura, o cliente vai ganhar também um anel solitário de prata de presente. E na compra de alianças em ouro 10 ou 18 quilates, a partir de 4 milímetros de largura, o cliente ganha um anel solitário do mesmo material da aliança. Olha que presentão, gente. Presentão, né? Que registro. E que momento, hein? Que momento para nutrir, para celebrar, pessoal pra de casa, votos aí, né? Gente, não tem mais desculpa agora. Não tem essa de ficar adiando, porque Natal, que Natal, gente? Quem é que noiva no Natal? Lá no Natal eu vou falar em noivar. Mas, porém, gente, Dia dos Namorados, mais romântico impossível. Tá, Cláudia, mas quem ainda não tá nesse estágio, pode, nem todos pode ser ação, né? Pode ser aliança de compromisso. E tá. pode buscar outro presente também. Tem é opções, verdade, né? Claro. É que a gente tinha que fazer esse destaque. Afinal de contas, é uma promoção. Em minha homenagem. É que quando a Luciana maravilhosa. falou dessa promoção, ela já disse, deixa pra mim. Essa é pra mim, eu pra sei mim, que é pra então, mim, porque tá sou eu que falo disso toda vez. E tu dá sorte, né? Então também a gente eu tem dou sorte, pessoal que passa aqui e quer muito noivar, quer casar. Eu anuncio na rádio, o pessoal depois fica com vergonha e acaba fazendo todo. E a gente monitora aqueles que anunciam aqui. Que vão, isso aí. Né? Então, isso pode... Deixa pra lá. Deixa pra lá. O detalhe é que pode, pra esse momento, preparar um jantar especial. Preparar um momento especial. E aí, dá pra treinar antes a receita, né? Não precisa esperar até o dia 11, 12 de junho lá. Já treina pra ver se dá tudo certo. Então, passa no WD, faz as compras, pensa a receita, um prato que cai bem para um momento assim. Cíntia, o que tu faria nesse momento assim? Nesse momento? Pois é, eu tenho tanta ideia, mas sabe que eu vou pra vocês, sabe aquele simples que funciona? Uhum. Um macarrão al dente, assim, com molho pesto, um queijinho. Daí eu já faria um link, passaria na Baquebom, pegaria um queijinho, o queijo da Luciana, né, pra fazer uma entradinha antes, assim. Ai, gente, eu já tava em outra parte. Tu já tava em outra parte. Eu já tava. Meu Deus do céu. Eu já tava nos docinhos da Delícias da Rose, bem enfeitadinhos assim, eu já tava imaginando com as alianças do lado, assim, gente. Olha que bonitinho. Mas que ia então, ficar. olha que tá pronto, já fizemos aqui o combo. Mas desse, se quiser dar um clima ainda mais romântico pra quem gosta, tudo tem que ter um lugar, assim, né, pra marcar. Agora tu vai pegar pesado. Vou pegar pesado. Eu já ia dizer assim, vai lá pro Solar Baviera. Vai fazer uma cerimônia surpresa de noivado. Se quiser, reúne os amigos, mas se quiser, faz só os dois, tá tudo certo também. Pra fazer aquela foto, aquele registro lindo e... Falando em Solar Baviera, vocês viram que a postagem deles aí, valorizando o ambiente, foi com o nosso evento. Eu achei chiquérrimo isso. Nossa, e realmente, assim, é um ambiente. Solar Baviera é um ambiente para fazer vários tipos de eventos. O nosso evento, assim, funciona muito bem lá. E é um evento de mais entretenimento. E tem eventos de reunião, eventos de treinamento de equipes. Eles têm uma estrutura maravilhosa lá. Inclusive, daqui uns dias eu vou participar de um evento corporativo lá. E a gente conversando no planejamento desse evento, inclusive a organizadora, um dos pontos que ela trouxe foi esse. Não, porque lá é muito prático, eu faço lá. Então, olha que fica a dica. Isso, né?
E eu tive lá hoje de manhã e tava tudo organizado, assim, sabe como a gente vê esses eventos, essas postagens que tu vê, eventos que acontecem nos grandes centros de São Paulo, a disposição das mesas tava do mesmo jeito. Eu digo, mas que chique isso aqui, né? Então... eles estão sempre atualizando as ideias, os materiais, os equipamentos, então estão bem alinhados com o mercado. É bonito, né? O pessoal gosta de usar esse tipo de expressão, alinhados com o mercado. E aqui, em Teutônia. Gente, outro dia veio um erro de uma certidão que eu tive que pedir, então, para que fizessem o acerto. Eu achei muito engraçado o termo que utilizaram na própria certidão para dizer que estavam corrigindo, né? Diante de evidente equívoco. Aí depois disso todo mundo lá na agência começou a usar evidente equívoco. Evidente equívoco é uma maneira suave. Suave de dizer, fiz bobagem. Errei, confesso. Mas pra ampliar o vocabulário, tá valendo aí, ler o jornal da Cíntia, né? Isso aí. Mas a gente também tem mais comemorações, né? Nosso município. Ah, hoje, verdade. Aniversário de Teutônia. Aniversário de Teutônia, né? 44 anos? Eu acho que sim. Deve estar no jornal, é isso. 44. É 44. 44, né? Pelo menos é o que eu tinha aqui. Alguém mais velho do que eu. A piada estava pronta, pessoal. Já passou. Então, tá. Então, assim, e a gente tem que realmente, né, comemorar, vibrar. E Cláudia celebrar. Recebe nossa convidada. Claro, com licença. E celebrar os 44 anos de Teutônia. Eu não sou natural de Teutônia, mas tenho muito orgulho de fazer parte, né, ser munícipe aqui na nossa cidade e ver todo o desenvolvimento, o avanço da cidade. Então, parabéns à nossa cidade, as pessoas que acreditam aqui, as pessoas que investem, né, tanto financeiramente para prosperar o município, mas as pessoas que investem de vida aqui. E você viu que bacana a iniciativa, né? Hoje o centro administrativo decorado com livros, né? Falando dessa questão da leitura, você trouxe o jornal, a mensagem que fica, né? Não vai ter livro talvez para todo mundo, mas assim, a mensagem sobre a importância do livro, da leitura, do estímulo, de olhar, né, para essas fontes de conhecimento. E a educação é o processo transformador, né? Então, linda ação. Luciana, mas tô vendo também mais uma foto aqui no jornal e você esteve na Federação junto com o grupo do Núcleo de Mulheres aqui, apresentando um case, é isso? Exato, o núcleo da SIC Teutônia, estivemos lá. Nesta quinta-feira foi um evento que reuniu 240 mulheres de todo o estado. O pessoal veio de longe, teve gente que veio lá de Uruguaiana, saíram no dia anterior, chegaram em casa só hoje, com essa expectativa de participar de um evento em nível estadual. E o case de Teutônia, ele foi um dos 6 cases selecionados no estado para apresentar lá. Então nós tivemos 7 minutinhos no palco para falar um pouco do trabalho do Núcleo de Mulheres, trazendo principalmente o case da rodada de negócios, que vai acontecer agora em junho, mais uma edição, e que muitas mulheres aí, 100 mulheres, terão a oportunidade de viver este momento. Que bacana, né? E é o aprendizado, o desenvolvimento, e tem muito a ver com tudo que a gente sempre fala aqui no Mais Elas, né? Que é criar esses espaços, né? Essa questão de desenvolvimento, de fazer coisas diferentes, tem muitas ideias de negócios que surgem nesses eventos, né, Cíntia? E eu acho bacana, até fazendo um link com o nosso parceiro Teutwork aqui, que tem umas salas disponíveis para quem tá pensando em montar um negócio. Sabe que essa é uma ideia? Eu fiquei pensando assim, às vezes as pessoas não têm o lugar para fazer, né? Aí não tem uma loja, não tem um espaço físico para isso. Mas aí tem lá um ambiente que já tá pronto e pode fazer testes, né? Isso aí. Vai fazer testes, vai conseguir treinar a equipe, dá para fazer reunião, dá para fazer tantas coisas lá, né, Cíntia? A Cíntia já utilizou lá a sala pra fazer entrevista. E o que acontece? Tem espaços de diversas proporções, né? Então precisa um espaço. Daqui a pouquinho vamos pensar, alguém que trabalha com processos de seleção, trabalha com mentoria. Quero uma sala para fazer um atendimento exclusivo, porque às vezes mesmo que tu esteja trabalhando aí para uma empresa, mas às vezes tu quer um espaço
espaço mais reservado. Essa possibilidade o teu tour que disponibiliza, e com um investimento super justo, né? Um lugar bem localizado, facilidade de estacionamento, e daí com uma infraestrutura que é aquele cafezinho, o chazinho, a água, né? Então, acho que isso valoriza muito o vamos trabalho. Pensar, né? Quantas pessoas talvez estejam com uma ideia de algum negócio, de alguma coisa, e não vão adiante porque, agora eu tenho que ter uma sala, eu tenho que ter... E ali já vai vendo se a ideia flui para depois, se for o caso, investir num local próprio, né? Tu sabe, tem uma postagem que o pessoal faz seguido, vocês já devem ter visto aí nas redes sociais. Primeiro tu começa, depois tu... Melhora. Melhora, aprimora. Isso, eu acho que quando esses espaços, eu acho que é isso aí muito que tu disse. Como é que eu faço a minha roda começar a girar? Pronto, né? Se eu não tenho lugar, já. E Teutônia também começou um dia, né? E eu quero mandar um abraço para nossa ouvinte que acabou de ligar pra gente aqui, a Rede Gastrin, e ela pediu pra gente tocar o hino de Teutônia. Aí eu brinquei aqui, a operadora não sabe achar o hino aqui, né? Porque a gente não costuma rodar música. Mas assim, a gente fica devendo o hino de Teutônia, a gente vai deixar a dica aqui pros próximos programas, mas é momento de fazer a homenagem, né? E a Rede lembra muito bem da dona Waltraud Varchoff, que foi a autora da letra do hino de Teutônia, que trouxe toda essa história, cultura, os valores desta terra, e que foi, a Waltraud, que foi por muito tempo comunicadora aqui na Popular FM do programa em alemão, Deutsche Programm. Ela apresentava os domingos, né? Então uma justa homenagem, lembrar do nome da Waltraud neste momento em que Teutônia comemora seus 44 anos e tantas pessoas que contribuíram, né? Mas aqui o espaço mais elas, então vamos falar um pouco das mulheres que fazem parte desta história. Muito bem. Bem lembrado. Um abraço para nossa ouvinte também, querida, que lembrou e nos trouxe essa informação agora. E nós adoramos essa participação, a interação do público, porque é isso, né? A gente vai construindo o programa aqui com o que vocês vão trazendo para nós. Eu quero saber se vocês, nos ambientes que vocês circulam, também estão ouvindo muitas reclamações de tosse, ronqueira, garganta e coisa e tal. Todas as ites. Todas as ites, né? Então, assim, pessoal... E não só as ites, tem pneumonia também. Bem lembrado, Luciana. Inclusive, ontem eu fui levar o pequeno numa consulta e aí eu brinquei com o Dr. Fausto. Eu disse pra ele, por incrível que pareça, nós não viemos por gripe, dengue, nem virose. Ai, a gente riu, né? Porque, olha, é muito forte a incidência destas questões todas neste momento. E a parte respiratória, então, Cláudia, nem se fala, né? Então é bom que a gente fale sobre isso. E já tinha o grupo das mães do colégio também preocupadas, porque será que o outro vai pegar também? Então, e é importante também saber o que é, que a gente fica nessa de, é só um resfriado, ou é isso, é aquilo. E alguns casos são questões mais sérias de se olhar para o pulmão, né? Nós temos o apoio aqui da doutora Bárbara Fontes Macedo, que é pneumologista, atende em Teutônia, atende em Lajeado, e certamente vai poder olhar com a atenção, cuidado e especialidade que ela tem para ver o que é e fazer o tratamento adequado, para não ficar também se arrastando por meses, às vezes, né? Esse tipo de situação. E já é sofrido, né? Porque as pessoas às vezes, ficam com a dúvida, mas também às vezes a gente fica ali, né, meio que inerte, porque o nariz incomoda, dá dor de cabeça, não respira de forma adequada, a gente fica com uma produtividade reduzida, né? Então, consulta, sabe direitinho o que é. E ela tem atendimento aqui em Teutônia, né? E Lajeado também. E já que estamos na área da saúde, eu lembrei agora de comentar que várias pessoas me manifestaram após o nosso Rap delas a oportunidade de conhecer a doutora Maria Cláudia Piccoli, que esteve conosco lá, né, nossa cirurgia plástica, e participou do evento e teve ali a possibilidade de interagir com muitas das nossas ouvintes e que puderam também conhecê-la, né? O quanto é importante esse contato. Claro que quem não conhece ainda, né,
pode agendar a primeira consulta, fazer o diagnóstico, a avaliação, mas assim, ter ali uma oportunidade informal também de conversar com ela, de conhecê-la, né? Foi um momento especial para várias mulheres. Eu acho bacana, né, Luciana, quando alguém se apresenta enquanto ser humano, né? E eu vejo que nos vídeos dela, obviamente, ela mostra todo o profissionalismo e seriedade com que ela trabalha, mas também que ela é um ser humano e que está preocupada com os seres humanos. Eu acho que isso faz muita diferença para você ficar tranquilo com algum profissional, para você criar uma certa a empatia, aquela conexão que vai fazer diferença num tratamento, num procedimento, enfim. E ela esteve lá enquanto mulher, né? Então, era uma mulher que estava num evento, né? Junto. Não era a doutora que estava lá palestrando, né? Então, assim, foi muito, muito bacana. E que bom que as nossas ouvintes tiveram também essa sensação boa, né? Essa proximidade, né? E eu preciso continuar na área da saúde, pode ser? Porque tem mais uma coisa que incomoda no inverno, né? Pele ressecada, lábio ressecado. E aí, faz o quê? Passa na farmácia Canabarrense e vai comprar, fazer aquela, como é que a gente ranchinho? Um ranchinho, né? Ranchinho. Mas é aquele protetor do lábio, é o protetor solar que a gente às vezes acha que não tem sol torrente, que não precisa usar e é um engano, precisa, né? Um hidratantezinho. Um hidratante. Aqui, né? Cotovelos, joelhos. Como gostam de ressecar, né? E daí, muito. Eu olho sempre assim, a gente às vezes tem uma cultura, assim, às vezes até que as pessoas com a pele mais escura têm a pele mais oleosa. Sim, em determinadas épocas, alguns em determinadas regiões, mas a pele também fica muito seca, né? E eu vejo às vezes, sabe aqueles cremezinhos que tu pode ter dentro do carro, carregar na bolsa rapidinho, porque tá hidratando. A gente tem que lavar muito as mãos. E pós-pandemia a gente passou a ter esse hábito de lavar muito mais. Até próprio álcool gel continua, né? Isso, o álcool gel. Então, assim, eu percebo as mãos muito mais ressecadas e converso às vezes com as pessoas. Eu digo, olha, passa na farmácia Canabarrense, pega um cremezinho, porque às vezes tu tá ali e vai comprar outras coisas. Esse que tu E eles manipulam, juntinho, né? Então, assim, tem algumas pessoas que têm alguma sensibilidade ou que precisam de produtos mais específicos para sua pele, né? Pro seu, às vezes é química mesmo, né? Então eles manipulam os cremes, os cosméticos, os medicamentos e podem lhe atender, como sempre atendem, muito bem. Independente da necessidade, é sempre importante a gente buscar um profissional de referência, um profissional que te passa segurança. Isso vale também para a saúde mental, né? Nós temos a parceria da doutora Fernanda Schuster, né? Que é nossa psicóloga aqui no programa e está sempre à disposição da comunidade, mas por essa bancada, né, muitos profissionais dessa área já compartilharam conhecimento, então o quanto também este grupo de profissionais é importante e relevante no momento atual, né, em que tantas pessoas precisam de apoio na sua saúde mental, para estar de bem, para se conhecerem, né? Não só para tratar, para se conhecer. É um processo, a terapia é um processo de autoconhecimento, né? Hoje mesmo nós assistimos uma palestra ainda de um rapaz jovem, empreendedor, que mencionava, faço terapia e o quanto esse processo auxilia para a gestão de um negócio, para administrar as demandas de um dia, né? E eu não posso esquecer de falar, porque antes a gente falou do WD, tá? E tem super promoções de inauguração em Paverama, né? Vocês viram que já abriu as portas, não né? Sabia. Então, convidar o pessoal para ir lá na rede social, conferir as ofertas do WD, porque eles estão postando todos os dias, né? As ofertas que vão até domingo. Então, foram aí vários dias com ofertas de inauguração. A comunidade de Paverama ou quem estiver passando por Paverama pode aproveitar essa oportunidade. Eu vou vou rebobinar um pouquinho a fita. Eu achei que tu ia pro telhado. Não. Eu vou rebobinar um pouquinho a fita. Eu achei que tu ia subir no telhado. Cláudia Gata. Olha, agora... Gente, não me desconcentrem. Tá bom. Não, o que eu ia comentar é com relação à saúde mental. Que a Rebeca Andrade, que é a ginasta, ela recebeu um prêmio de atleta do ano. Eu não sei o nome do prêmio, tá? Porque isso agora não tá no meu leque de memórias. Mas o que me chamou a atenção é que ela fez um discurso de agradecimento. E sabe quem ela agradeceu? A psicóloga dela, que foi quem ela levou junto para receber o prêmio. Olha que interessante. Então, assim, ela é jovem,
ela, né, uma pessoa vitoriosa poderia dizer que não precisaria, né? E como isso é importante e que bom que se está falando sobre isso. E a Luciana mencionou um ponto que é legal, que é o se conhecer. E, gente, se conhecer não é eu vou me conhecer porque daí vai ser melhor pros outros, eu vou ser mais legal com os outros. Não, gente, se conhecer é tão bom, porque a gente para de dizer sim para coisas que a gente quer dizer que não. Não é? E para de dizer que não, porque a gente acha que a gente não tem mais direito de viver ou de sentir e começa a dizer que sim. Então, ok. Eu acho que é muito legal. Acho que terapia é uma coisa, eu sou fã. Agora pode falar, Cíntia, do telhado. Ah, qual é a história do telhado? Eu não entendi porque eu ia pro telhado. Não, a maioria das pessoas não coloca as placas solares no telhado. Eu demorei, gente. Nossa, dessa vez eu não tava nem... É que tu disse, eu vou voltar um pouquinho. Daí eu pensei, vai voltar pra cima. Não, dessa vez não. Mas então vamos fazer aquela pronúncia. Nós vamos fazer de trio ou vamos fazer em dupla? Eu deixo vocês estão mais treinadas já. 1, 2, 3. Heineken Química. Nós vamos ter que gravar uma chamada com vocês aí. Vamos, claro. Mas o que tem a Heineken? Melhor do que a nossa pronúncia são os produtos da Heineken. Isso aí. Que fazem uma limpeza excelente das placas solares, aumentando a durabilidade e também a eficiência. Eu ia dizer nas placas solares e nos tetos das vacas. Também. Com produtos diferentes, lógico, né? Claro. Pré-dipping, pós-dipping, na linha do bom humor aqui. Claro que são produtos diferentes. Sim, eles têm produtos muito específicos e de muita qualidade. E são daqui, estão sempre estudando e indo atrás de inovações. Então é um orgulho pra gente ter o apoio deles na nossa luta pela fala das mulheres. E aí, nossa convidada já chegou, Cláudia? Já chegou bem acompanhada, inclusive. Vê que veio mais gente junto. Tá lá. Eu acho que ela tá um pouquinho nervosa, mas a gente vai deixar ela vamos tirar um tempinho pra acalmar ela, então. Vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais elas. Já estaremos de volta com você no Mais Elas, aqui na Popular. Suas placas solares estão preparadas para o verão? Com o aumento das horas de sol, garantir que seus painéis estejam limpos e livres de sujeiras traz toda a diferença para a eficiência da sua usina solar. Heineken é a solução ideal. Limpeza rápida, sem esfregação e seus painéis prontos para capturar o máximo de energia em apenas 10 minutos. A nanotecnologia de Heineken garante eficiência, sustentabilidade e não agride o meio ambiente. Heineken, limpeza prática para eficiência máxima. Peça já o seu. Ligue ou chame no WhatsApp 51-3762-3179. Jornal Folha Popular, onde você tem vez e voz. Encontre nossas edições impressas no Supermercado Frederico, na Rua Dom Pedro II, 122, em Canabarro. Supermercado Gusta, na Rua Frederico Zimmermann, 122, em Canabarro. Mercado do Bairro, na Rua Maurício Cardoso, no bairro Teutônia. E na sede do Grupo Popular, em Languiru. Ligue 3762-2440 e assine a Folha Popular. Projeto Coopop, o cooperativismo e o associativismo em destaque. De segunda a sexta-feira, acompanhe o boletim na Rádio Popular, às 6 e 11 horas da manhã e às 19 horas e 30 minutos. Também tem revista, podcast, painel, fórum Coopop e a coluna no jornal Folha Popular. Projeto Coopop, associativismo e cooperativismo pop para todos. Parceria Sicredi, Cooperagri, Sertel e Cicobi. Apoio SIC Teutônia. Está ouvindo a Popular? Seu cliente também está. Anuncie na Popular. Ligue 3762-2440. Para
doutora Maria Cláudia Piccoli, cirurgiã plástica, a sua segurança e bem-estar são prioridade. Por isso, a cirurgia é realizada com toda a segurança nos hospitais Bruno Born de Lajeado e Ouro Branco de Teutônia. Uma equipe especializada e completa ajuda a doutora Maria Cláudia Piccoli a realizar o seu sonho. Agende uma avaliação em Teutônia pelo fone 98444-6764. Teutônia e cidades vizinhas agora contam com atendimento da médica pneumologista doutora Bárbara Fontes Macedo para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquites, gripes, pneumonias, doença pulmonar obstrutiva crônica decorrente do tabagismo e ambientes poluídos ou câncer de pulmão. Marque uma consulta no Centro Clínico Ouro Branco, junto ao consultório do Dr. Luiz Matiello. Fone 3762-1124 ou na Central de Convênios do Hospital Ouro Branco. Atendimento também na Clínica Revitalis, em Lajeado. Fone 98311-3403. Vargas Agronutrição. Produzimos rações e fornecemos ingredientes para toda a nutrição animal. Conheça nossas opções: ração para bovinos de leite e de corte, rações para aves de postura e de corte, rações para suínos, casca de soja, linha de farelos, além de toda a linha de minerais da Tortuga. Todas as nossas opções vendidas em sacadas ou a granel. Contate pelo 519-9930-6520 ou pelas redes sociais. Conquiste qualidade e alto rendimento com a Vargas Agronutrição, em linha Posses, na entrada de Santana. Programa não recomendado para menores de 12 anos. Estamos de volta com mais elas deste sábado. Agora sim, o nosso momento especial de entrevista com a nossa convidada, que já está aqui com a gente no estúdio. Ela que vai compartilhar um pouco da sua história de vida, dos momentos de dificuldade, mas acima de tudo, os momentos de superação, de muita energia positiva, de muito. Na verdade, ela é uma inspiração e com certeza o público vai acompanhar aqui com a gente esse bate-papo gostoso, né? Pra gente conhecer um pouquinho mais da história da Thaís da Costa Silva. E eu fui olhar aqui porque eu troco da Silva Costa, não, é da Costa Silva, nossa Thaís desportista, né? E que a partir de agora, então, vai estar aqui com a gente, conversando um pouquinho, batendo um papo de forma bem leve, bem descontraída. Se sinta em casa, Thaís, muito bem-vinda aqui ao programa Mais Elas. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Boa tarde a vocês, eu queria agradecer muito pelo convite de estar aqui, é uma oportunidade maravilhosa, então vamos bater um papo bem bom. Obrigada. Ah, que legal. Tu sabe que quando a Luciana estava apresentando a Thaís, eu quero dizer que a gente está muito feliz de te ter aqui, e eu penso que a Thaís vai ser aquelas meninas que depois vão falar a mesma coisa que falam pra ti, como é que tu dá conta de tudo isso? Porque quem acompanha a Thaís nas redes sociais, olha só. Traz o currículo todo aí. Atleta de vôlei sentado, atleta de natação, atriz, modelo, e é uma inspiração porque ela traz aqui, venci o câncer. Então, assim, gente, quem ainda não se deu conta do bate-papo bacana que vai ser hoje. Faltou colocar uma coisa: 15 anos. 15, por isso tudo que eu digo, tudo isso 15 anos. Então, assim, o que assim, ó, pega o rádio, passa pra amiga, conta, diz, gente, vamos escutar um papo bom? É hoje também. É isso aí. Com certeza. Thaís, vamos começar pelo começo para contextualizar as pessoas. Tu tens 15 anos, isso? Sim. Tu é natural da onde? Eu sou da cidade de Ipaverama. Tá, e tu continua residindo lá? Sim, eu treino em Porto Alegre e na cidade de Canoas, e daí eu sempre me desloco de Ipaverama pra lá. Vou de segunda a sábado,
Não tenho patrocínio no momento, é sempre o pai e a mãe que me leva. E eu tô a cata de patrocínio porque eu tive apenas por 1 mês e agora já não tá tendo mais. E eu espero muito um dia poder representar o Brasil. Eu sou atleta paralímpica, que nem vocês sabem, e eu represento o Rio Grande do Sul. Olha só, gente. Ela já chegou trazendo objetivo e sonho, é isso aí, né? É isso aí. E assim, eu que sou apaixonada por vôlei, então vôlei é tudo, tá? Então tá isso, estamos em casa aqui. E é muito bacana ver alguém assim tão determinado. Isso é muito legal, ainda mais com 15 anos. E eu queria que tu contasse um pouco, que é triste, muito provavelmente, mas para contextualizar, assim, o que aconteceu com a Thaís? Com 6 anos, eu fui diagnosticada com osteosarcoma na minha perna direita. Como a mãe é massoterapeuta, ela fez uma massagem e ela viu que tinha um caroço na canela em um lugar onde não deveria ter. E eu não conseguia correr, eu não conseguia caminhar, tava sempre mancando, reclamando de dor. E nessas viagens, a mãe me levou no posto de saúde da minha cidade, de Paverama. E lá eles encaminharam para o hospital de Ouro Branco, daqui, para fazer raio-x, tomografia. Resumindo a história, foi descoberto o tal do câncer e eu fiquei internada no hospital de clínicas. Fiquei 1 ano e um ano e meio. Em torno, assim, de um tratamento fazendo quimioterapia. Eu fui parar no UTI, fiquei uns 3 dias, que eu peguei uma bactéria no hospital também. E graças a Deus eu passo bem, deu tudo certo. E foi isso, assim, mais a minha história. Isso tu tinha 6 anos? Com 6 anos. Daí com 7 anos eu já estava amputada. E eu fiquei usando uma faixa na perna para fortalecer o coto, para conseguir usar prótese. Eu usei logo depois, não precisei usar moleta, que geralmente os amputados usam moleta até se acostumar com a prótese. Eu fui a pessoa que não usou. Fui direto sair caminhando, só que a minha primeira prótese foi a do SUS e eu quebrei o fêmur da perna direita, que foi do coto. Ele acabou rachando devido ao tombo que eu tive. E fiquei uns 13 dias, assim, bem mal, com bastante dor. Mas depois cicatrizou de novo, deu tudo certo. E eu comecei a fazer próteses na clínica Correto, particulares, que melhorou muito minha qualidade de vida. Eu consigo caminhar melhor, eu consigo correr, vamos dizer, entre aspas, que deveria usar a lâmina de corrida. Mas as próteses são bem caras. Essa minha tá avaliada em 65 mil, já tá na hora de fazer outra. E vamos ver agora como é que eu vou conseguir uma, né? A princípio eu tenho patrocínio com a própria clínica e o Instituto do Câncer Infantil, né? Mas vamos ver. Olha só, que tantos desafios, né? E tu ainda está em fase de crescimento. Sim. Então ainda vai alterando em função disso a questão da prótese, do tamanho, enfim. Nesse período, quantas vezes você teve que trocar a prótese? Mais ou menos 1 por ano, depende como é que vai crescendo. Tem partes da prótese que dá para reaproveitar, que é tipo o joelho, ele dura mais, tipo uns 2 anos e meio, vai dependendo. O pé, se o meu pé não crescer muito rápido, que graças a Deus não cresce, o pé da prótese dura mais. O que menos dura é o copo que eu encaixe, né, que vamos dizer que é a minha coxa emprestada. Ela tem que estar sempre trocando, que daí eu vou crescendo, vou emagrecendo, engordando alguma coisa assim, a gente vai trocando com o tempo. Então até esse cuidado com relação ao peso, de se manter um pouco mais com um padrão, assim, porque tudo isso acaba interferindo nessa questão, né? É um corpo que precisa se adaptar a um corpo estranho todas as vezes. E como é que foi esse negócio, assim, de jogar vôlei sentado? Quando que começou isso? Minha história no esporte começou mais na natação, realmente. Eu comecei na natação para fortalecer o coto, para começar a fazer alguma atividade física, me acostumar com alguma outra coisa. E eu comecei na reabilitar, né, pra fortalecer. Eu comecei a nadar bem mais rápido que as meninas dali. E daí surgiu o tal do Instagram, a mãe começou a postar foto, vídeo. E uma treinadora de Porto Alegre me chamou. Eu comecei a nadar num clube. E daí logo deu pandemia, que eu fui aprovada lá. Nadei eu acho que 3 vezes, deu pandemia, eu parei. Daí, quando eu parei, surgiu a oportunidade de começar no vôlei sentado. Eu treinei uma vez em Pelotas, que o treinador que me chamou era de lá. E depois, foi em outubro. Novembro, eu já estava em São Paulo junto com a mãe, nas Paralimpíadas Escolares. Foi muito legal. E daí, meados do ano passado, eu voltei para natação.
Eu já tô com 23 medalhas ao todo. A maioria da natação já, só ouro quase. Tô muito feliz. Comecei final do ano passado também o para badminton. E é isso. Eu acho que é isso. E ela não para, né? Não. São vários esportes. Sim. E eu, assim, eu que vivo muito nesse meio do esporte, eu sei o quanto faz diferença. E aí, a partir daqui, eu só posso imaginar, né? Eu sei até onde vai a minha realidade, mas assim, eu posso imaginar o quanto pra ti é algo satisfatório, né? Que te dá uma realização. E não enxergar mais como um problema ou um obstáculo. Na verdade, é uma oportunidade que tu tá tendo de viver outras coisas, né? Esportes que talvez tu não daria a mínima atenção e que tu acabou, né, te aproximando e tal. E hoje, tu treina vôlei, natação e badminton, isso? Isso. Eu também não consigo imaginar minha vida sem o esporte. Daí eu faço parte de duas associações, que é a Associação Esporte Mais e a Associação Equipe Super Lego, que a gente criou recentemente, e a do vôlei, e daí a do para badminton e a da natação é pela Associação Esporte Mais. Certo. Que incrível, né? E conta um pouquinho como é que entrou a questão da modelo. Não é? Porque tem isso ainda. Tem isso, e ainda tem atriz. Não, a gente. Vamos por partes. Desde pequena eu queria ser modelo. Sempre gostei de uma câmera, de fazer fotos, de me maquiar vaidosa no máximo. Quando eu tava em tratamento, eu tinha uma bolsinha de maquiagem, eu acordava, já passava batom, maquiagem, assim, carequinha mesmo. Queria botar brinco. Hoje em dia eu sou apaixonada por brinco, maquiagem. Eu tinha uma médica minha que ela tinha o cabelo rapado. Por ali me chamaram para fazer o filme. Daí eu fiz junto com o Rubens Chachá, Elisa Volpato, Totia Meirelles e por aí vai. São gente bem famosa de participar do filme. Daí eu achei que eu não iria mais participar. E daí deu umas 2 semanas, eles chamaram a mãe de novo. A Thaís vai participar sim, só que ela vai pegar um papel de adjuvante, digamos. Mas eu ainda fiquei com uma fala. Foi muito legal. No filme eu continuei com o meu mesmo nome. E daí eu era minha única amputada no filme. E foi muito bom, muito bom. Foi num lugar muito lindo, todos eram muito atenciosos. E são amizades, assim, que eu levo pra vida toda. A gente pouco se fala, né, que eles também têm a função deles. Mas são muito gente boa. Eu gosto de escutar a Thaís falar que ela, com leveza, um dia nós nos encontramos em Paverama num evento. E ela começou a contar as coisas assim, e eu faço isso, e daí foi onde ela disse, um dia eu quero estar lá no programa. Eu não sabia dessa parte, viu? Eu não sabia dessa parte. E daí, isso é muito legal, porque porque é essa coisa assim, de como ela vai se conectando, né, com as pessoas. E eu também queria que tu trouxesse um pouquinho na escola, nos ambientes que, assim, é um ambiente comum que uma adolescente na tua faixa etária participa. Como é que os colegas, como é que é a tua relação com os colegas, com a turma, né? O dia a dia? Uhum. No início, na escola, quando eu recém cheguei, todos os professores avisavam, né, que eu ia vir ali, eu não ia estar com perna. E muitos deles, assim, queriam brincar com as minhas moletas, ficavam sempre muito curioso. Mas a questão de ter bastante amizade na escola, nunca tive. Eu tenho 2 melhores amigas na escola, uma delas trocou o turno, a gente pouco se vê, e tem a Poliana, que é minha melhor amiga. Toda vez que eu falto, ela copia alguma coisa pra mim colar no caderno, ela me manda foto, ela é a minha amizade, assim, que eu tenho há mais tempo. A gente sempre se deu bem, todo mundo é legal, assim, sabe? Mas é poucas amizades, digamos. Mas gosto bastante, é bom. A gente tá fazendo um projeto na escola agora que eu tô muito feliz, que é tecnologias assistivas. A gente vai falar sobre inclusão, como a sociedade pode melhorar, tudo que dá para incluir. A gente vai, né, falar na escola. Fizemos slides junto com eu, a Poliana e o Lucas, que é um outro colega meu. E a gente vai apresentar, eu vou levar umas próteses minha antiga, vou mostrar, falar um pouquinho sobre as próteses, os valores. Tem joelho que futuramente eu iria precisar, é 200 e tantos mil. E o governo não dá. E a gente tá tentando falar isso nas escolas, que é algo que deveria ser implantado
para as pessoas terem mais acessibilidade nas escolas e na sociedade em si. E são pautas que precisam ser levadas, né? Precisa se mostrar tanto esse lado, assim, de que você pode fazer esporte, você pode ver tantas coisas lindas da vida, né? Até criar mecanismos de viver muito bem, mas que tem coisas que são bem difíceis, que são muito caras, que para se chegar lá é preciso muito apoio, né? Então, assim, até a gente chama aqui, a gente tem muitos ouvintes, a gente tem empresas que acreditam no nosso trabalho aqui, né, Thaís? E que também acreditem numa menina, numa moça aí que é atleta, que é modelo, que é atriz, e que acima de tudo é um ser humano e que precisa, sim, de um apoio diferente, porque teve uma situação diferente. E eu acho que vai chegar, viu? Eu sinto que vai chegar, sim, o teu apoio, teu patrocínio que tu precisa para realizar teus sonhos aí. E até porque ela tem essa energia, né? Super lá em cima, né? De acreditar. E penso que isso faz muita diferença. Eu imagino que ela também tu traz muito a família, a mãe, né? Que tá sempre junto. E a gente conversou com a tua mãe. O quanto isso faz diferença também, né? Sim. A minha família sempre esteve muito do meu lado, eu só tenho a agradecer por todos eles, amizades, assim, algumas. Quando eu tava em tratamento, tinha uma amiga minha, Clara Marcos, ela é ali da cidade de Paverama, ela era a única que podia me visitar da rua, por eu ter imunidade baixa, e ela, o irmão dela, ficava brincando com as moletas também, cuidando de mim, e amizades, assim, que eu levo pra vida toda, que eu fico muito feliz de saber que no momento triste da minha vida eles estiveram ali, me apoiaram, eu tava junto com a minha família. Eu considero ela uma irmã, porque ela sempre esteve ali também, né? E a mãe, o pai nunca mediram esforços, o vô, a avó, em geral, toda a minha família sempre esteve do meu lado e estão sempre me apoiando. E a melhor coisa que tem é ter uma família unida que te ajude. Eu penso que a gente precisa fazer mais um programa e chamar a mãe como entrevistada, sim, né? A mãe que tá aqui no bastidor, tá aí torcendo pela filha, dando apoio, e que é essa inspiração, porque são histórias que cada uma tem a sua história de vida, né? Porque assim como o rumo da sua vida foi transformado naquele momento, a vida da sua mãe também tomou um rumo totalmente inesperado, né? Diante desse desafio. E esse período mais crítico, assim, quanto tempo ele levou e onde você encontrou energia, assim, força, fé, ou como tu fores definir, para justamente ter essa visão tão positiva da vida, tanta energia, tanta vontade de viver, tanta coragem. A mãe, ela sempre disse assim pra mim, que tudo que eu quisesse ser, eu poderia desde que eu quisesse, realmente. Então, nunca fiquei com medo, eu não vou conseguir fazer tal coisa. Eu sempre tive muita fé. E eu pensei assim pra mim, se eu não tiver fé, eu nunca vou conseguir nada. Então, eu levo pra vida, sempre tenha fé que as coisas vão dar certo. E o apoio em si dá muita motivação. E a pior fase mesmo, no tratamento, foi quando eu cheguei aí pra UTI. Eu tive uma parada cardíaca, uma respiratória, mas eu passei bem e desde então eu sinto que a minha vida recomeçou. Depois disso dali tudo, o tratamento, eu sinto que nasceu uma nova Thaís. Eu fiquei curiosa com uma questão assim... eu não tenho memórias muitas, acho que quase nenhuma, anterior aos meus 6 anos, né? Que é uma idade ali que a gente tá formando personalidade e tudo mais, mas as lembranças mesmo, as memórias, elas escapam. Tu ainda tem 15 anos, tu ainda tá perto dos 6. Mas o que tu sentia naquela época, o que tu viveu, tu realmente tem lembrança de tudo que tu passou? Ou é mais por ter as coisas serem contadas pra ti? Não sei se tu me entende. Sim. As pessoas falam a tua história pra ti, a tua família te conta como que era e tal. Tu lembra mais porque eles te contam ou tu realmente lembra ainda aquilo que tu sentiu e que tu viveu? Pergunta difícil, Cláudia. Mais ou menos. Eu pouco lembro das coisas realmente. Eu lembro que tinha horas assim que eu ficava triste por não ter o cabelo. Eu lembro que era a pior parte, é o sentimento que eu mais consigo lembrar. Por eu ser vaidosa demais, digamos. Então, a perda do cabelo foi o que mais doeu. Eu não tava me preocupando com a perna. A perna tudo bem, sendo que era a única coisa que não ia voltar. E até com a prótese eu sou vaidosa, porque eu encho de brilho, tem que estar sempre bonita.
E é meio que isso, assim, sabe? Essa questão, não consigo lembrar muita coisa. É bem pouco que eu lembro, mas é por causa que a mãe fala. Datas das coisas eu não lembro. E que nem eu comentei pra vocês. Foi me perguntar que dia começou a tua quimioterapia. Eu não sei. A mãe sabe o dia que começou, o dia que terminou, tudo. E eu não consigo lembrar. Eu tenho o costume de dizer que eu lembro os momentos bons de dentro do hospital do que os momentos ruins. Poucos eu lembro lá dentro. Eu lembro que eu conheci o guri de Uruguaiana lá uma vez. E lá eu já tinha chamado ele para meus 15 anos. Ele apareceu nos meus 15 anos. Ah, muito legal, que legal. E a gente fez uma grande amizade desde lá. Eu lembro de quando eu andava em cima dos carrinhos da quimioterapia. Eu colocava um travesseiro lá, eu ficava sentada e o pai saía andando com os carrinhos de quimioterapia nos corredores. E eu lembro que depois que eu comecei com aquilo ali, todos os outros pacientes começaram a fazer a mesma coisa. E eu vi que algumas coisas que eu brincava e eu fazia, os outros pacientes faziam também. Certo. Eu lembro muito disso. Olha o papel de inspiração, né? E daí acho que a Thaís traz muito isso, assim. Eu lembro das coisas boas, né? Ela começou contando da médica que chegava com o cabelo colorido e essa perspectiva, né? De como a gente olha e daí... Mas agora tu entende por que eu fiz a pergunta? Porque na realidade, assim, eu sei que as memórias que eu tenho de muito pequena são as coisas que me contaram, não as coisas que eu me lembro. Sim. Mas os sentimentos, essas coisas que ficam mesmo, essas que são tuas. Que é a lembrança das brincadeiras, né? O cabelo, a questão do cabelo, que é muito forte. A questão daquela médica, de como aquilo... Inclusive, eu queria saber, não perguntei antes, tu já foi visitar ela? Já falou com ela depois, pra mostrar como que tu tá linda? Que tu é uma atleta, modelo, atriz? Olha que legal, eu acho que seria bacana, né? E o quanto ela inspirou, né? Até pra contar pra ela, por tua causa, eu fiz mais coisas na minha orelha. Eu cheguei a falar com ela só por Instagram, né? Ah, tá. Ela chegou a ter Covid, ela agora tem um filhinho, graças a Deus ela tá super bem. Também tinha uma outra médica lá no hospital que ela me chamava de passarinho, porque eu nunca queria comer nada. E ela era muito altona. E eu sempre, quando tinha que furar o portocate, que eu tenho 2 cicatrizes aqui assim, era ela que eu queria, porque eu tinha medo. E se não era ela, eu nunca queria. Daí as coitadas das outras ficavam assim: Thaís, quer tu de novo, vem cá. E era sempre assim, mas graças a Deus, todas foram muito atenciosas, gosto de todas muito. E se tornaram grandes amigas dentro do hospital. Sim, porque foi muito tempo, né? Foi 1 ano e meio, mais ou menos. Então eu queria um vínculo de ambas as partes também, né? Eu acho que pros médicos também. E como tu falou, né, Cláudia, é uma fase, assim, ainda quando a gente tá ali, finalzinho de formação de personalidade, tudo, e tá vivendo isso, que para uma pessoa adulta não é algo fácil, não é algo simples, mas para uma criança também, né? Por mais que talvez não tenha consciência da proporção do problema, mas tem aquela coisa de estar longe, às vezes, da família, longe do vínculo, assim, né? De comunidade. Tá fazendo coisas diferentes que não cabem, né? Ou pelo menos não seriam comuns a essa idade. E a maneira como tu enfrentou tudo isso, né? E esse lado inspirador, né? Acho que a Cíntia trouxe bem, porque o câncer é algo que assusta. E ainda assusta muito. Há 10 anos atrás, certamente assustava muito mais do que hoje, né? Hoje já se sabe que tem inúmeros tratamentos e possibilidades, né? O quanto também essa tua história de superação pode servir e serve, já tem sido inspiração para outras pessoas que se deparam com um diagnóstico, porque é um diagnóstico que ninguém espera em momento nenhum da vida, independente da idade, né? Então eu sei que tu já tiveste outras oportunidades de contar a tua história, mas o quanto tu percebe isso também, assim, essa possibilidade de tu poder trazer essa perspectiva positiva e, gente, é possível ser feliz, lutar, ter uma vida, né, conforme tu planejares. Sim, eu fico muito feliz de poder contar minha história, de saber que eu sou inspiração para as pessoas. E eu nunca imaginei que as pessoas iam olhar para mim e pensar assim: nossa, eu me inspiro nela, porque sempre foi eu mais me inspirar nas pessoas. Eu nunca imaginei que eu iria fazer um filme, nunca imaginei que eu seria atleta, que algum dia eu ia pensar que eu ia querer representar o Rio Grande do Sul, que eu ia querer representar o Brasil.
E hoje em dia, saber de tudo isso, que eu consigo inspirar as pessoas, é muito gratificante mesmo. E na época de hospital, eu aprendi muito com a vida. Eu aprendi muito com os médicos. Eu sabia remédio que eu tomava, eu sabia os efeitos, eu sabia tudo. Sempre aprendi muito no hospital. E agora eu saí, eu levo assim, vamos dizer, uma mala cheia de memórias e conhecimento que veio de lá de dentro. 15 anos, olha só toda essa potência na fala, né? E quando a gente fala de potência, que eu falo de potência, é trazer vivência, mas também, né, com serenidade. Então, é muito importante te ouvir e realmente isso inspira, né? E às vezes a gente acha que inspiração é aquela coisa que, né, tem que ser extremamente cheia de pompa, com várias luzes e brilhos. Quando tem pompa demais, a impressão tá na coisa errada, não tá no conteúdo. É a simplicidade. Né? E a gente percebe isso, e as pessoas percebem, né? Trazer a participação do José Eugênio Yanch, né? Parabéns pra Thaís, uma mocinha linda em todos os sentidos. Ai, e um abraço pro Luciano, também de imigrante, lá de Daltro Filho, que está nos acompanhando também. E a gente também, é uma alegria a gente poder contar histórias aqui, ajudar a dar espaço para que as histórias sejam contadas, porque a gente sabe que lá do outro lado do radinho tem pessoas passando por diferentes desafios e dificuldades. E às vezes a dor não se compara, né? O desafio não se compara, mas ouvir outras histórias pode ser inspiração para muitas pessoas, independente do tamanho do desafio. Às vezes é algo talvez muito mais fácil de superar, muito mais simples, mas que ao ouvir uma palavra assim, como o teu relato, com certeza vai ter pessoas se inspirando, encorajando, né? Isso aí. Acho que quase nós temos que fazer um intervalo, né, Lu? Vamos lá, vamos fazer o intervalo. A gente faz um intervalo, em seguida a gente segue a entrevista, pode ser? Exatamente, daqui a pouquinho a gente tá de volta para falar mais e conversar mais um pouco com a Thaís, que tá hoje aqui com a gente. Estaremos de volta com você no Mais Elas, aqui na Popular. Suas placas solares estão preparadas para o verão? Com o aumento das horas de sol, garantir que seus painéis estejam limpos e livres de sujeiras traz toda a diferença para a eficiência da sua usina solar. Rainissan é a solução ideal. Limpeza rápida, sem esfregação e seus painéis prontos para capturar o máximo de energia em apenas 10 minutos. A nanotecnologia de Rainissan garante eficiência, sustentabilidade e não agride o meio ambiente. Rainissan, limpeza prática para eficiência máxima. Peça já o seu. Ligue ou chame no WhatsApp 51-3762-3179. Sonha em fazer uma lipoabdômen ou uma prótese para as mamas? Marque uma avaliação com a doutora Maria Cláudia Piccoli, cirurgiã plástica em Teutônia, pelo 98444-6764. Cirurgias de contorno corporal ou procedimentos de face. Escolha o melhor para você. Atendimento personalizado e excelência em resultados. Cirurgiã doutora Maria Cláudia Piccoli. Siga o nosso Instagram, @popularfm969. Teutônia e cidades vizinhas agora contam com atendimento da médica pneumologista doutora Bárbara Fontes Macedo para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquites, gripes, pneumonias, doença pulmonar obstrutiva crônica decorrente do tabagismo e ambientes poluídos ou câncer de pulmão. Marque uma consulta no Centro Clínico Ouro Branco, junto ao consultório do Dr. Luiz Matiello. Fone 3762-1124 ou na Central de Convênios do Hospital Ouro Branco. Atendimento também na Clínica Revitalis, em Lajeado. Fone 98311-3403. O
5º Festival Popular da Canção está com inscrições prorrogadas até 30 de maio. Vagas disponíveis apenas na categoria juvenil, de 14 a 17 anos. Atenção, papais e mamães. Seu filho tem talento e gosta de cantar? Essa é a oportunidade de realizar esse sonho. Corra e faça a inscrição pelo site popular.fm.br. Restam poucas vagas, apenas na categoria juvenil, de 14 a 17 anos. Inscrições só até 30 de maio, pelo site popular.fm.br. Programa não recomendado para menores de 12 anos. E já estamos de volta com mais elas de hoje. Nosso último bloco com a nossa convidada, Thaís da Costa Silva, como a Cíntia já apresentou antes, tem aí com apenas 15 anos um currículo, uma história no esporte, em várias áreas aí, atuou como atriz já e inspirando com a sua história. E eu gostaria de saber de você, Thaís, que você falasse um pouquinho sobre os campeonatos, né? Os títulos que você já conquistou e como tu te sentes também em relação a esses resultados, né? Porque a gente sabe, a mãe assoprou aqui no intervalo pra mim que ela já chegou longe aí, né? Em 2022 foi meu primeiro campeonato realmente, foi de vôlei sentado em São Paulo. Ficamos em 7º melhor do Brasil. 2023 eu fui de novo, a gente ficou em 3º melhor do Brasil. Ano passado a gente ficou em 2º melhor do Brasil. E esse ano, vamos ver se a gente consegue ficar em 1º. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Temos uma vice-campeã brasileira, detalhe, vice-campeã brasileira. Muito legal. E desde 2023 eu tô sendo convocada para o camping escolar, que é uma semana de treinamento. De lá saem grandes atletas, muitos atletas que eu me inspiro muito. A gente treina da parte da manhã e na parte da tarde, na parte da noite a gente tem palestra. E eu tô na 2ª fase agora desse ano. Vai ser em julho, vai ter de novo mais uma. Já fui convocada, já recebi ali um documento para assinar que eu vou. E daqui um tempinho já vão mandar as coisas, as viagens, tudo. A gente ganha uniforme, é muito bom. É uma experiência maravilhosa. Ai, que sonho. Ela fala vibra com um brilho no olhar, né? Falando em esporte, olha só. Eu gosto de dar notícia em tempo real. Eu tô vendo a jornalista Cláudia, hein? Personalidade jornalista ativada. Hugo Calderano, atleta do tênis de mesa, acabou de passar na semifinal, então ele é finalista do Mundial de Tênis de Mesa. Esse cara também é um exemplo de muito treinamento e dedicação. E pelo que eu tô vendo aqui, foi no último ponto, no último set, assim, foi tipo no finzinho, ganhou e tá na final. Muito legal, né? Essa sensação, assim, né? Dá orgulho. De superação, é bacana, né? Sim. Quando eu sei de outro atleta, parece que eu tenho mais orgulho do que de mim mesma. Eu me arrepio, assim, porque a gente sabe o esforço e ver aonde eles chegam, assim, é muito gratificante. Eu tenho amizades que já foi pra Colômbia, viajam, sou seleção brasileira, e saber que eu entrei no esporte com eles ali e ver eles voando, ver eles sendo melhores, representando o Brasil, não tem orgulho maior. Eu consigo ter mais orgulho das minhas próprias amizades de esporte do que das minhas conquistas mesmo. Então, saber até de uma pessoa assim, que eu nunca vi pessoalmente, da conquista, é um orgulho enorme. E Thaís, antes você falou sobre esse projeto que vocês estão desenvolvendo, olhando para a questão da inclusão. E agora eu fiquei aqui imaginando o quanto seria mais fácil
talvez na sua rotina, no seu dia a dia, se você pudesse ter daqui a pouco bem mais próximo, estruturas, mais equipes, mais pessoas treinando. Como é essa questão do treino, né? Porque exige esforço, exige dedicação para que você possa ter esse desempenho. Olha, a única coisa que eu acho que deveria mais ter realmente é ter próteses, órteses, braços biônicos. O governo, assim, em si, fornecer mais próteses de boa qualidade, que os atletas ou qualquer outra pessoa com algum tipo de deficiência não tenham que comprar, porque é muito caro. E ainda mais em fase de crescimento, que nem eu tô. Uma por ano, digamos, daí vai multiplicando, isso daí é mais que um carro, bem mais. Então é uma coisa assim que eu sinto que tem que melhorar. Os treinos são professores específicos para esses treinos paralímpicos, então é bem tranquilo. A única coisa também então que eu realmente estou precisando no momento é ter patrocinador para conseguir mais vezes treinar. E deixar aqui o abraço da Regina Quadros Costa Silva também, parabéns Thaís, do José Luiz Costa do Amaral, boa tarde. Essa guerreira, belo exemplo, né? Então, inspirando aí por meio das suas palavras. E agora a Thaís falando disso, né, dessa necessidade que tem de poder continuar com o teu sonho, com o teu projeto, com o teu objetivo. A gente pode escolher fazer várias coisas na vida, né? Mas perseguir o sonho, a vontade que se tem de chegar lá. E daí tu falou uma coisa que eu acho também muito, que a gente às vezes tem que refletir sobre isso. O meu orgulho de representar o Brasil. A gente fala das pessoas, né? Qual é o orgulho que nos move? Daí quando tu fala esse, quem tá aqui, quem tá assistindo o vídeo, nós em vídeo, consegue perceber isso, o olhinho dela brilhando. Eu tenho orgulho de poder representar o Brasil. Então, eu acho que a gente, em tempos que às vezes a gente tá tão assim, né? Mais intro só pra si. Ter alguém que diz, eu quero representar, eu quero fazer muito mais, e o esporte nos leva nesse lugar, né? A gente vê a Cláudia quando ela sai pra jogar e quando ela volta assim, né? Feliz, querendo contar. Então, como é importante a gente ter orgulho do que faz e de representar algo. E daí sim, acho que não dá pra gente passar em branco, não falar do quanto é importante ter pessoas que patrocinam, né? Às vezes a gente fala dos patrocinadores anjo, mas tem aqueles patrocinadores que quer ver a tua marca, em momentos que a gente fala aí de SD, né? O pilar social dentro dos negócios. Quanto é importante também ter apoio para esportes ligados à área de inclusão. Porque é importante a gente ter o profissional lá dentro da empresa, e daí talvez a gente poderia pensar, né, o quanto a gente pode mostrar também dentro das empresas que sonhos podem ser realizados sem necessariamente a gente, né, ter ali a estrutura física, né, como é o padrão completa. Sim, sonhos podem ser realizados por pessoas com deficiência também, e deficiência não é um impeditivo para ser feliz. De maneira alguma. Na minha versão, digamos que a deficiência, ela me levou a ser alguém melhor. Se eu pudesse mudar a minha vida, nem seja uma vírgula, eu não ia querer. Pra mim não tem nada que mudar, tem que continuar assim, só pra melhorar ainda cada vez mais. Gente, que forte isso. Nossa, fiquei até arrepiada. Porque vejam que muitos de nós, talvez, se pensássemos, eu gostaria de mudar uma coisa, escolheríamos uma coisa pra mudar que talvez nem impactaria muito na vida. E a Thaís aqui, quando ela fala que ela teria a oportunidade de mudar uma coisa, ela poderia muito bem ter dito, eu não queria ter tido câncer e ter a minha perna. E ela não fala isso. Ela não quer mudar nada. Ela só quer viver melhor ainda a vida que ela construiu. Gente, isso é muito forte. E isso faz, assim, refletir mesmo sobre o que a gente valoriza, o que a gente acha que é importante na nossa vida. Olha, Thaís, que aula, hein? 15 aninhos dando aula aqui. E como a Thaís se enxerga, se imagina, sonha estar daqui a uns 10 anos? Daqui a 10 anos eu espero continuar ainda sendo modelo, espero fazer mais um filme daqui a 10 anos ou mais, espero poder orgulhar muito mais pessoas, representar finalmente o Brasil, talvez daqui a um tempo. Agora eu só ainda represento o Rio Grande do Sul, mas assim, quando eu paro pra pensar que eu represento o Rio Grande do Sul, eu sou daqui, eu represento esse tantão de gente,
Ai, espero dar muito mais orgulho, realmente. É grande o Rio Grande do Sul. Um povo bonito. E é daqui, né? Daqui do Vale do Taquari. Thaís, antes no intervalo a gente comentava uma outra questão, que você falou sobre a raridade da doença e que a perna ficou para estudo, é isso? Sim, o câncer que eu tive, o osteosarcoma, em si ele é um câncer raro. Na minha idade, que eu tive com 6, ele é mais raro ainda. Eu não tenho certeza da idade, no meio da idade que deveria ter, mais ou menos. Então, eu não vou dizer aqui que eu não tenho certeza. Okay. Mas, como ele foi raro, ficaram com a minha perna, assim, né? Tiraram as células, assim, para pesquisa, para descobrir o porquê deu o tal do câncer e qual que é a melhor cura sem ter que amputar. No momento, ninguém sabe, ainda mais o câncer infantil. Ele é um câncer que é difícil de descobrir, porque tu não teve tempo de vida suficiente para dizer que é de algo ao longo prazo que tu consumiu, de algum hábito errado. Então, é algo que está muito em pesquisa. Eu cheguei a já ver uma célula cancerígena do Instituto do Câncer Infantil. Eles tinham microscópico. E eu vi, e é muito legal, assim. A curiosidade, assim, eu tenho curiosidade de saber mesmo. E daí ver que tem um monte de gente, assim, querendo descobrir a cura pro câncer, é muito gratificante, é muito bom. Isso pode inspirar aí uma área de estudos, quem sabe no futuro? Não quero ser médica, eu prefiro ser atleta, modelo. Estar em movimento. Isso. Sabe que quando você falava, eu acompanho algumas páginas, provavelmente você também acompanha, que falam sobre essas novidades, tanto nas pesquisas com relação a formas de tratamento que são muito menos invasivas, que já são assim, praticamente eu diria pontuais, vão exatamente nas células que são as cancerígenas, então evitando muitos dos efeitos colaterais que a gente tem nos tratamentos tradicionais e também evoluções, porque a nossa tecnologia está indo para todos os lados, né? Evoluções tecnológicas para próteses, para outras formas, né? Você falou assim, braço biônico, né? Sim. Então, assim, em outras formas de dar qualidade de vida para quem não teve como curar sem amputar algum membro, enfim, ou sem perder visão, né? A gente tem várias. Então, como é legal isso? E, bem, tu não quer ir para essa área, mas essa área vai participar da tua vida, eu tenho certeza, porque tu vai, com certeza. Eu sei que vai, com a tua determinação e com o apoio de pessoas, vai seguir teu sonho. E aí essas tecnologias aí vão surgir no teu caminho. Quando tu estiver representando o Brasil, tu vai vir aqui dar outra entrevista e daí a gente vai falar dessa. Tu lembra quando tu tinha 15 anos que tu veio lá falar? Aí tu vai ter muita novidade pra contar pra gente. Mas a gente tá falando de sonho e ela ainda tem 15 anos, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho pra nós, Thaís, dos teus 15 anos, porque ela teve 2 15 anos, né? Dose dupla. Então que tu contasse pra nós um pouquinho dos 15 anos da Thaís, essa coisa de festejar os 15 anos, né? Que tem muito ainda dessa coisa que pra nós é ritual, né? Ritual. 15 anos é sagrado, né? Na vida de qualquer menina. O Instituto do Câncer Infantil, que eu faço parte, assim, com outras gurias, né? Que tiveram alguma doença. Assim, como é que eu vou explicar? Todas as gurias que estão no Instituto do Câncer Infantil, quando fazem 15 anos num ano só, eles juntam todas, levam pra Gramado. A gente ficou 3 dias em Gramado, no hotel Mundo Cria Amigos, se eu não me engano, esse era o nome. E a gente fez foto lá, a gente vai ganhar book fotográfico. Foi muito legal, isso foi uma experiência maravilhosa. A gente fica uns dias lá curtindo junto com a mãe ou com o pai, que vai um responsável junto, tudo com as outras debutantes. Ganhamos vestido, maquiagem, muito maravilhoso o lugar. E a gente teve, então, o famoso baile de debutante pelo Instituto do Câncer Infantil. Foi maravilhoso, eu amei muito, muito, muito. Eu postei umas fotos no Instagram, quem não me acompanha, quiser me acompanhar, é Silva Thaís da Costa, vão lá ver. E tem os meus 15 anos que o pai e a mãe bancaram, que também foi muito legal. Apareceu lá o guri de Uruguaiana, ele foi lá de surpresa, chegou cantando parabéns, parou a noite eu e ele, foi muito show.
Muito divertido. Isso, tu disse que conheceu ele dentro do hospital, né? Dentro do hospital. Era uma promessa que ele tinha feito que ia estar nos teus 15 anos. Eu chamei ele, eu tava com... Eu acho que eu tinha recém feito 7 ali dentro, né? Que eu fiz hospital, eu fiz aniversário dentro do hospital. E daí o guri de Uruguaiana apareceu por lá uma vez dessas e eu fiz amizade. Daí eu falei pra ele, tá convidado pro meu aniversário de 8, 9, 10. Eu falei, até os de 15 tá convidado. No meu aniversário de 15 anos eu quero tu lá. Dito e feito. Aí ele apareceu. Ele sim me mostrou que promessa é promessa. Ele me prometeu que ia estar lá e foi. A gente viu a foto, né? Viu a foto, tá lá. E como ela disse, quem não acompanha ela, passa a acompanhar, né? Porque se ela ganhar seguidores daqui a pouquinho ainda pode também buscar patrocínio através dessa ferramenta, né? Então, mas ele tá lá no aniversário e veio mesmo, né? Que bacana isso. E como é importante, né? Num momento que nem ela tava vivendo uma promessa e, ó, possivelmente, talvez inconscientemente, foi um estímulo para cada vez mais aí tu buscar essa tua motivação de vida. Sim, com certeza. Tu tem irmãos? Não, sou filha única. É, filha única. E antes, até quando tu estava contando, eu me emocionei um pouco, né? Tirei meu óculos. Eu vi aqui do ladinho. Que foi naquele momento que tu falou assim, que tu não lembra muito as coisas, mas a tua mãe sabe cada data. Vou ficar com a voz embargada. Que a tua mãe... Quer que eu chame a mãe, Cláudia? Sabe cada data. E a Luciana também falou, né? Que se mudou a tua vida, certamente mudou a vida da tua família, né? E eu consigo entender que a mãe saiba cada data, né? Nós, como mães aqui, sabemos como ela deve ter encarado cada desafio e como cada registro no calendário foi um registro, assim, na pele, né? De superação depois. Então, da mesma forma hoje, gente, olhar pra filha assim, né? Feliz, realizada, com sonhos, fazendo várias coisas e dizendo, como ela disse antes, que ela não mudaria nada na vida, sério, eu acho que realmente ela deve pensar que cada coisinha, cada data que ela marcou lá foi uma superação. Agora, Thaís, você lembra de algum momento que te faltaram forças? Não, momento algum. Eu acho que o câncer mais doeu foi na mãe mesmo. Às vezes eu chego até a ficar triste, porque eu não lembro. Pra mim, tudo bem, passou, nem dou bola. E eu lembro que quem realmente dói é na mãe. E daí eu vejo a mãe chorando, eu fico assim, por que tu tá chorando se nem eu tô triste? E eu penso que o câncer não dói em mim, o câncer dói nela. Porque por mais que quem perdeu a perna fui eu, não fui eu que passei pelo câncer. Foi minha mãe, foi minha família, foi minhas amizades. E eu não. Eu nunca, vamos dizer, senti realmente o câncer. Porque tava todo mundo ali. Cada um pegou cada pedacinho do câncer e ficou pra si. E não deixou eu sentir ele. A única coisa que eu perdi foi o cabelo e a perna. E o câncer não chegou a encostar em mim. Porque minha família não deixou. Então, quem realmente passou por tudo foi eles. Nossa, agora tá uma sessão de choro aqui, pessoal. Mas é muito lindo a gente, ideia, como a gente escolhe as coisas na vida, né? E com certeza a Thaís tem toda essa postura, tem essa fala tão genuína, né? E ela, antes, quando ela falou de celebrar pelos outros, essa coisa assim de ser uma pessoa... Vou usar a expressão que a gente usa, de coração bom, né? Mas com certeza a família tem um papel incrível. E daí eu acho que é muito do que a gente sempre fala aqui, né? Como é importante a família, as bases, essa coisa da gente saber que tem com quem contar. Isso é o que fortalece o indivíduo, o ser humano, para que a gente possa passar. Como a Lu disse antes, tanto por coisas que talvez pro outro, a gente olhando de fora não é nem tão sério, tão importante, mas coisas tão sérias assim, como a Thaís passou, mas a gente tem com quem contar, né? O que você diria, Thaís, para aquela pessoa que neste momento está passando por um momento difícil? Tenha fé em Deus, tudo vai passar, por mais que vai doer agora, futuramente, tu vai entender por que tu tá passando por isso. E tu vai pensar assim, nossa, cara, que saudade de talvez ter minha perna, meu braço. Mas tu vai ver que é muito mais legal tu tá com uma prótese assim, diferenciada, que ninguém mais vai ter. Então eu olho assim, ninguém tem uma perna com brilho que nem a minha. Daí tu pensa assim, não, minha perna vai ser mais dura que a de fulano, minha perna é mais chique, tu vai arrumar algo daquilo ali pra te confortar. E por mais triste que seja, por mais que doa, valoriza quem tá contigo. Quem tá
te ajudando, a família, amigos, independente de quem seja. E confia em Deus, que é Ele quem vai estar realmente ali no teu lado e vai dar tudo certo. Tenho mais uma curiosidade. A gente com certeza vai ter muitos jovens, estudantes, acessando a tua história pela primeira vez, pessoas que não conheciam a Thaís. E cada estudante está com seus desafios, os estudos, preocupação com as notas e por aí vai. Como foi essa questão para ti, assim, nesses momentos em que tu estiveste no hospital, depois, o pós, continuar os estudos? Como foi esse suporte também? A questão da escola, né? Quando eu tava no tratamento, eu acho que por bem pouco tempo na escola em si, no primeiro ano. Uma semana, vou dizer, por aí. E eu não fui mais. Que daí eu tava em tratamento, eles chegavam a passar alguma atividade, mas não dava pra fazer. Tava sempre enjoado da quimioterapia, tu tava sempre se sentindo mal, cansado. Tu não conseguia fazer. E eles queriam, na verdade a mãe queria que eles me rodassem pra mim conseguir realmente fazer o primeiro ano. E eles falaram, não vou deixar a Thaís rodar. Porque o primeiro ano era todo o pessoal da creche que eu cresci. E até hoje, muito deles ainda estuda comigo. E pra mim não ficar longe das minhas amizades de creche, eu passei pro segundo ano, porque por mais que não rodasse, eu não tinha feito nada. Fiz primeiro e segundo ano num ano só, fiz metade de cada um. Cheguei no terceiro ano, eu achei que eu ia rodar realmente terceiro ano. Eu achei que não tinha solução, porque eu não conseguia escrever. Se eu sabia escrever emendado, eu não sabia ler emendado. E eu, assim, me puxei, a mãe me ajudou. Graças a Deus, eu consegui ler. Daí eu aprendi a ler, aprendi a escrever direitinho e nunca rodei, graças a Deus. Tô no primeiro ano do ensino médio, troquei de escola, agora vim pra estadual, muito legal. Bom, tô tirando nota boa, melhor do que nunca. Olha! Eu sei dessa dizer melhor do que nunca. Tô bem feliz. Ai, que coisa boa. Mas olha só que sensibilidade, né, também. Porque tem duas posições. Vejo que a mãe queria que rodasse justamente assim, não, eu quero que ela aprenda, que ela esteja lá e aprenda. E eu entendo o posicionamento dela. E da mesma forma, assim, quem tem ali a formação em pedagogia, que entende também todo o contexto de aprendizado de uma criança, já levou em conta outras coisas, né? Porque ela já estava enfrentando uma dificuldade, ela teria outra que seria o rompimento dos vínculos. Então a sensibilidade deles ali foi fundamental, certamente. Posso fazer a pergunta logo? Pode. Eu vi que a Cíntia já olhou. Já olhei aqui porque a gente não pode perder, né? Thaís, as pessoas que passam aqui com a gente, bate papo, a gente faz uma pergunta, porque a gente quer saber, né? E também os nossos ouvintes também querem saber disso. A pergunta desse ano, qual é o check? Sabe quando a gente faz aquele ok que há realizado? A Thaís quer para 2025, que tu quer chegar lá no finalzinho do ano e botar, foi feito. Eu consegui tirar medalhas de ouro na natação mais do que eu imaginei que alguma hora eu iria conseguir. E eu fui convocada de novo pro camping escolar, porque todo ano minha meta é ser convocada, de estar de novo dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro, porque lá dentro é literalmente a minha casa. Eu entro lá dentro, eu quero chorar, porque eu não acredito que eu tô lá dentro. É uma emoção enorme. Então, toda vez que eu tô dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro, pra mim a meta do ano tá cumprida. Gente, já tá com o cheque feito. Maravilhosa. Muito obrigada, Thaís. Foi incrível. E parabéns pela pessoa que tu tá te tornando ainda, porque tu é jovem, né? Então, parabéns, de verdade. O que tua mãe diria se ela estivesse aqui agora? Ai, eu não sei. A mãe tem sempre uma coisa assim pra falar que dá uma emocionada, assim, até em mim, que não sou de chorar. A mãe quer chorar, eu digo, mãe, não chora, não chora. Porque se eu vejo a mãe chorando, eu quero chorar. E eu não quero chorar. Mas se ela visse todo mundo chorando aqui, ela é a primeira a chorar, com certeza. Mas a mãe fica muito orgulhosa pelo que ela me diz. E eu espero dar muito mais orgulho pra ela. Ah, que legal. E quem quiser interagir com a família, interagir com a Thaís, segue na rede social, né? Pode interagir por ali e conhecer essa história linda em construção, né? E todos nós estamos em construção, né? Mas são tantas experiências com apenas 15 anos, então te parabenizar por toda essa força, essa energia que você traz, já começando pelo sorriso, né? É verdade. Sempre sorrindo.
Então tá, gente, muito obrigada pelo convite, foi uma experiência maravilhosa, mais uma meta cumprida nesse ano, participar. Muito obrigada mesmo. Tem uma coisa. Vai lá, Cláudia. Não, eu ia dizer, como o guri de Uruguaiana disse que estaria nos 15 anos, foi lá e Tu vai fazer cumpriu. promessa também? Não, ela vai ter que fazer uma promessa pra nós. Quando ela estiver na seleção brasileira, ela também vai voltar aqui. Se Deus quiser, eu chego lá e eu volto aqui com você. Eu ia pedir pra ela se tem algo que ela queria falar que a gente não perguntou. Eu acho que não. Então fomos aprovadas na entrevista. Eu acho que sim. Muito bom. Obrigada, Thaís. Um forte abraço pra ti, pra toda a família, por essa força, por essa energia. E a gente deixa o nosso abraço também pra nossa audiência, pra toda a comunidade de Teutônia em especial, né? Hoje é aniversário do município. Todas as pessoas que contribuíram e que contribuem com essa história. E o Mais Elas fica por aqui. Se você perdeu parte do programa, pegou só no início, vai lá no YouTube, no Facebook, fica salvo, vai poder acompanhar a história total aí da nossa entrevista com a Thaís, a nossa convidada de hoje. Um ótimo final de semana a todos.